Muito boa tarde. Infelizmente eu não consegui fazer o vídeo como eu falei, era meu primeiro fazer o vídeo no Facebook. Tô com o papel aqui, eu tô com a Bíblia pequenininha, que eu iria falar algumas coisas a respeito do Espírito Santo. Porque antigamente era assim, irmão. Antigamente eu olhava para as pessoas falando em línguas, profetizando, rodando, fazendo aquelas coisas, né, aquele mover pentecostal, e ficava maravilhado. E as pessoas mesmo diziam que ela estava cheia do Espírito Santo de Deus, que ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Então, eu meditando na paraxá dessa semana, da porção dessa semana passada que passou, falando sobre Balaão, né? Falando sobre Balaque, falando sobre outras pessoas, percebi que Balaão se titulava como servo de Deus, como homem de Deus. Ele até falava, quando as pessoas foram buscar eles, mandada por Balaque, Balaão falou assim: ó, fica por aí, amanhã aquilo que o Senhor meu Deus botar na minha boca eu falarei. E Deus falava com Balaão, com certeza Deus falava com Balaão. E tem uma passagem também, não sei se é 1 Coríntios ou 1 Crônica ou 2 Crônica, ou 1 Reis, 2 Reis, que fala a história sobre aquele profeta que foi profetizar contra o altar de Balaão. Tinha um profeta velho e um profeta novo, não diz o nome deles. Só que o profeta novo foi profetizar contra o altar. Só que Deus dá uma ordem para ele, para que ele não volte pelo mesmo lugar nem coma. Então os filhos desse profeta velho que morava na cidade, eles ouviram aquilo e chamaram o pai dele. E o pai dele chamou o profeta novo e falou que Deus mandou ele comer na casa dele e seguir pelo menos o mesmo caminho. Então, quando ele acaba de fazer isso tudo, o profeta velho vai e profetiza com ele. Então, o homem mentiu, mesmo assim Deus usou ele. Balaão, o que Balaão falava acontecia, mas Balaão foi impedido de amaldiçoar o povo. Ele abençoou o povo de Israel. E Balaão, falando que era servo de Deus, morreu a fio de espada pelos israelitas. Então, irmão, quem é cheio do Espírito Santo tem outras atitudes. Quando você pega a Bíblia, que eu escrevi aqui, mas não dá, que eu estou andando, que eu ia parar, irmão, fazer um vídeo ao vivo. Quando você pega a palavra de Deus, tu lê lá em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo, Pedro, ele faz um discurso e converte milhares de pessoas. E ali começa a comunidade evangélica, os primeiros cristãos, a igreja primitiva. E aqueles dali estavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, depois do derramamento do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo o que era, irmãos? Eles repartiam tudo que eles tinham. A Bíblia diz que não faltava nada para ninguém. Você não via um bispo, um pastor ou um líder ter a mais do que o outro. Ao contrário, ele tinha menos do que as outras pessoas. As coisas eram depositadas aos pés dos apóstolos, eles dividiam entre si. E o que é ser cheio do Espírito Santo então, Edgar? Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor. Quando você ama o seu próximo, você está cheio do Espírito Santo. Quando você tem um sentimento de amor, você tem uma compaixão, e você pratica aquilo ali, você está cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse um monte de coisa, mas se eu não tivesse amor, nada adiantaria. Então, irmão, não adianta você buscar o Espírito Santo se você não tiver amor. E outrora, eu achava que eu encontrava o derramamento do Espírito Santo nos montes, em muitas orações e muito jejum. Não é assim. O Espírito Santo de Deus se achega na sua vida, te usa quando você medita na sua palavra,
quando você medita na palavra de Deus, aí o Espírito Santo de Deus te usa, porque você está sendo obediente ao Senhor, porque Ele está te ensinando os mandamentos dEle, como você deve viver, como você deve andar. Então, a princípio de tudo, meditar na palavra de Deus e os seus ensinamentos para que você possa viver. E o Espírito Santo de Deus te usará. Não acredite naquilo que o homem fala. Medite na palavra de Deus. Ame o teu próximo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama a Deus, você tem medo de pecar, porque você tem um casamento com Ele. E quando você é infiel, Ele não irá te usar. Então a fidelidade com Deus aproxima o Espírito Santo de Deus na tua vida. Tem amor no teu coração. Tem amor ao teu próximo. Seja justo. Sodoma e Gomorra foi destruída porque ela não era justa, não tinha um justo ali. Abraão falou com Deus: se tiver pelo menos 10 justos, o Senhor destruiria a cidade? Deus falou: não, se tiver 10 eu não destruo. Então, o que faltou em Sodoma e Gomorra era justiça, amor. Tem amor no teu coração. Deus te abençoe. Fica na paz.